estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Cremos que Jesus está aqui em nosso meio, nós já nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele possa dirigir esse culto, Ele venha estar presente, Ele venha receber o louvor que vamos prestá-lo agora, nesse momento, e que o Espírito Santo venha trazer a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele tem nos revelado, tudo aquilo que temos ouvido do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando nesses dias à sua igreja coisas maravilhosas, coisas poderosas. E nós estamos aqui em nome de Jesus, reunidos para ouvir, através da palavra de Deus, aquilo que Ele já tem nos ensinado, tem falado. Vamos hoje dar mais um passo para essas coisas que Deus tem falado conosco. Nós vamos iniciar o nosso culto com uma leitura da palavra de Deus. A Rosali tem algo para ler, para falar no início desse culto, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Atos, capítulo 16. Eu vou só contextualizar aqui o que está acontecendo, mas a gente vai ler o versículo 25 em diante. Paulo e Silas foram perseguidos, açoitados e presos por terem pregado o evangelho e libertado uma jovem adivinhadora. E nesse contexto que eles estavam, machucados, foram açoitados, estavam presos com seus pés acorrentados, a Bíblia diz em Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu fico, assim, muito impactada com essa palavra, porque eu vejo que eles estavam em situações bem difíceis, né? As circunstâncias que eles estavam não eram circunstâncias boas, agradáveis, né? E a gente jamais imaginaria que eles estariam louvando, cantando num lugar como esse, tão frio, tão cruel, e eles com tanto sofrimento. Mas eu queria, assim, estimulá-los a olhar o que Deus faz quando a gente vai além das circunstâncias, que é a experiência que eles viveram. A despeito de toda a dor que eles estavam sofrendo, de toda a privação, sem a liberdade e tudo mais, eles estavam orando e cantando louvores. E a oração e o louvor trouxe libertação a eles. O sobrenatural de Deus se manifestou nesse contexto em que eles estavam, porque eles oravam e cantavam louvores a Deus. O louvor liberta. Isso eu acho que a gente precisa resgatar na nossa vida pessoal. Eles estavam num momento que não era um culto na igreja, não era uma reunião convocada, muitas pessoas para ouvi-lo, mas eles, 2 servos de Deus ali, oravam e cantavam louvores. Enquanto eles faziam isso, os demais companheiros ouviam, e Deus do céu mandou o livramento para eles. Um terremoto, o sobrenatural aconteceu, as cadeias se quebraram, sacudiu tudo, soltaram-se as prisões, né, as cadeias que prendiam a todos. E o que eu acho tremendo nisso, para a gente resgatar para nós também aqui, o louvor e a oração deles trouxe a conversão do carcereiro.
né? E não só do carcereiro, mas de toda a sua casa também. Então, nós precisamos, assim, ir além do clamar, além da petição, a gente precisa experimentar essa dimensão de oração e de louvor que vai ao trono de Deus, que adora, apesar das circunstâncias. Nós estamos presos dentro de casa nesse momento, não podemos nos reunir presencialmente, mas nós podemos adorar, nós podemos louvar a Deus, nós podemos orar. E a oração que não olha para as circunstâncias é a oração que quebra os grilhões. Nós precisamos olhar para Deus. É Ele que faz o sobrenatural acontecer. É Ele que quebra os grilhões. É Ele que traz a restauração. Mas não a oração que a gente fica pedindo. É a oração de adoração que a gente precisa. Olhar para Deus como Pai que nos ama e nós colocarmos nosso coração derramando nosso amor a Ele. 3 resultados eu vejo assim de uma forma muito claras aqui nesse texto que Deus fala, né, que Deus nos mostra desse momento de oração e louvor que eles tiveram. Primeiro, as cadeias quebradas. Segundo, os corações livres para ouvir a palavra, porque depois disso, o carcereiro veio pedir para eles, o que eu preciso fazer para ser salvo? Então, os corações são abertos para ouvir a palavra quando há um coração que adora ao Senhor. E outra coisa que fala também no versículo 34, vocês podem estar lendo depois, isso trouxe grande alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos vivenciar isso, né? Nesse momento que a gente está de restrição, de limitação, não podemos sair de casa, mas a gente precisa experimentar a alegria que Deus libera através do louvor. Então, queria passar a palavra aqui para o Daniel, já que vai estar ministrando o louvor para a gente, mas que a gente tenha essa visão nova de oração e adoração. Eu preciso colocar meu coração na presença do Senhor, independente das circunstâncias, porque Deus é fiel, Deus não muda, Deus é todo-poderoso. Eu preciso do Senhor, mas eu não vou para Ele só porque eu preciso, porque Deus é santo, Deus merece o meu louvor e a minha adoração. Então, nesse sentido, vamos nos colocar diante do Senhor agora em louvor e adoração e trazer isso para a nossa vida diária também. Que a gente tenha um coração grato ao Senhor, que a gente tenha um coração que sabe reconhecer quem é Deus nas nossas vidas. Daniel? Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Quando a gente entende que Jesus é a única razão da nossa adoração, o nosso louvor, ele muda, né? O nosso conceito de louvor e adoração, ele vai mudar, porque Jesus é a nossa única esperança. Toda a nossa esperança está nele. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por esse dia tão belo. Obrigado porque essa palavra nos renovou, nos trouxe ânimo, em que nós podemos ter a certeza de que o Senhor está no controle, que a despeito de tudo que temos passado, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso braço forte. E por isso nós declaramos nesta manhã que o Senhor é a única razão da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa alegria. Vamos cantar, vamos profetizar essa palavra. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei.
meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Toda a glória a Ele, toda a honra ao Senhor Jesus. Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus de promessas, que cumpre as suas promessas. Ele é fiel. Ele é justo. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu
Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Ele é Jesus, esse nome que está acima de todo nome é o Senhor Jesus. Ele é por nós, Ele vai à nossa frente, por isso nós adoramos. Sabe mais, Senhor, do teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, te adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Meu maior prazer, é meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Possamos dizer nessa manhã: eis-nos aqui, Senhor. Queremos sermos usados na tua obra, no teu projeto, no teu querer, por intermédio do teu Espírito Santo. Amém? Amém, glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos,
em nome de Jesus Cristo, nós estamos prosseguindo com esse assunto maravilhoso, esse assunto que muito nos interessa, que é o assunto da oração. Nós estamos nesse processo de restauração do altar. Lembrando sempre que o profeta Elias, antes de ver o fogo descer, antes de ver a manifestação do poder de Deus, ele restaurou o altar. E depois, então, ele orou. E Deus respondeu com fogo. E aquelas pessoas que estavam adorando outros deuses puderam ver a glória de Deus. Então, eles reconheceram que só o Senhor é Deus. Aleluia. Esse é o nosso propósito, irmãos. Esse grande interesse pela oração, porque nós cremos no poder da oração. Nós não apenas cantamos, eu creio no poder da oração, mas nós realmente cremos. Porque a palavra de Deus fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago fala isso, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele estava falando, o contexto é assim: está entre vós alguém contente? Cante louvores, oração de louvor, de gratidão, de agradecimento ao Senhor. Mas ele diz também: está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós doente? Faça a oração da fé, chame os presbíteros da igreja, ungindo com óleo em nome do Senhor. E ele faz essa afirmação: a oração da fé curará o enfermo. Nós cremos que a oração da fé pode ser aplicada a todas as situações, ao problema, à dificuldade, porque a oração bíblica, a oração da fé, ela transforma as situações. Então, nós estamos falando, nesses dias, especificamente dessa oração, chamada oração da fé, e Jesus, falando também sobre o poder da oração, ele diz: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Veja a oração, tudo que pedirdes. A oração é para ser aplicada a qualquer situação que você necessite, alguma coisa que você queira, que você quer, que você deseja que seja mudado na sua vida. A oração é um poder. A oração move a mão de Deus. A oração tem poder ilimitado. Por isso que nós estamos voltando para a palavra de Deus, nós queremos saber, queremos aprender como orar e receber respostas. Como orar no padrão bíblico e ver milagres acontecendo em nossas vidas em todas as áreas. Então, a oração é uma ação poderosa. Por isso que nós estamos falando da oração da fé nesses dias. Jesus diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, nós temos de nos concentrar nisso, nós temos de voltar para isso, de crer nisso. Jesus falou que na parábola do semeador, aquela semente que caiu à beira do caminho, é a palavra de informação, é a palavra que revela os mistérios de Deus. E Jesus disse que aquela semente que caiu à beira do caminho não penetrou a terra, vieram as aves dos céus e a comeram. Fala dos inimigos que vêm para tirar essa palavra, para que ela não caia no seu coração, para que
É no coração, é com o coração que nós cremos e confessamos com a boca. Mas essa semente precisa cair no coração. E Jesus falou que essa semente que estava à beira do caminho representa aquelas pessoas que apenas ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas não compreende. Não compreende como que essa oração pode funcionar na minha vida. Na minha vida. E operar milagres na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja, na vida da minha nação. Porque se Deus pede que oremos pela família, pelas pessoas, pela igreja, pela nação, nós temos reunião de oração todas as terças-feiras. Você é convidado a participar todas as terças-feiras da nossa reunião de oração, porque nós cremos. A palavra de Deus diz para orar pela pátria, pelos governantes, para que tenhamos vida tranquila e segura. Vivemos um momento de intranquilidade, de insegurança. As pessoas estão tensas, com medo. O que vai acontecer nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta confusão política? O resultado é oração. Deus está nos chamando para orarmos. Se o meu povo é o povo de Deus, Deus não quer a oração de um só. Claro, Deus aceita a sua oração sozinho, tem um grande poder. Mas para Deus mudar a nação brasileira, é preciso que o povo, é preciso que a igreja de Cristo, independente das suas denominações, o povo de Deus se una nesse tempo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que Ele é poderoso, reconhecendo que nós dependemos do Senhor, dependemos dEle para que tenhamos vida tranquila, vida segura. Deus é poderoso para mudar a sorte dessa pátria brasileira, esse país rico, maravilhoso, que é a nossa pátria brasileira. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele quer reinar no Brasil. Se o meu povo, veja, eu sempre penso nesses seres de Deus, essas condições, porque a oração é a condição. Estamos falando da oração, daqui a pouco vamos entrar na oração da fé, que é uma oração específica, ensinamentos de Jesus a respeito da oração da fé. Mas falando da oração de um modo geral, a oração é a condição para Deus agir. Deus quer agir, Deus pode agir, Deus é poderoso. Ele deseja muito mudar as coisas, mas ele só fará através da oração. É assim que Deus age. Ele espera o seu povo orar. Ele aguarda o seu povo orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Oração é um ato de humildade também, irmãos. Nós precisamos dobrar nossos joelhos e reconhecer e dependemos do Senhor. Ele diz, sem mim nada podeis fazer, se vós estiverdes em mim, ligados no Senhor. Com as nossas raízes espirituais no Senhor, na sua palavra. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração e na nossa boca. Crer com o coração, não duvidar no coração, ou seja, no nosso espírito e na nossa boca. Tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Tudo o que pedirdes. Para Deus não há limites. Não há limites. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar,
Temos de buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso coração. Precisamos nos colocar inteiramente. Não é buscar a Deus quando der certo, não é buscar a Deus em alguns momentos, não. Nós precisamos buscar ao Senhor. No Senhor a vida, no Senhor a salvação, no Senhor a cura, no Senhor a libertação, no Senhor a prosperidade. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Jesus conquistou na cruz as bênçãos. Cabe a nós agora, através da oração e da fé, tomarmos posse. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Precisa haver mudanças, irmãos, conversão. Não só mudança de atitude, mudança de mente também. A mensagem do Evangelho é a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos. Arrependimento não é apenas um sentimento de culpa. Não. Arrependimento é mudança. É uma mudança em nós. Sim, mudança de atitude, mas começa com a mudança de pensamento, mudança de mente, mudança de linguagem. Então, eu ouvirei dos céus. Quando nós orarmos nesse modelo, nesse padrão, porque há muita oração que Deus não responde. Mas a oração da fé, Deus responde, porque a oração da fé agrada a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. O que Deus se agrada? Ele se agrada da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que nós estamos procurando querer entender, compreender essa sabedoria. Como que é essa oração da fé? Como nós vamos entrar nesse caminho da oração da fé? Quando nós oramos, como Abraão orava, como Jó orava, como Paulo orava, como Pedro orava, Tiago orava, eles aprenderam a orar. Eles aprenderam o caminho de Deus, orar do modo de Deus e ver milagres. O tempo dos milagres não acabou, não, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é imutável. Ele diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Quem muda são as pessoas. Mas nós precisamos nos arrepender, ou seja, mudar. A religião não experimenta milagres, mas o cristão regenerado, o cristão que nasceu de novo, que é uma nova criatura, o cristão que tem plena certeza da sua salvação, cujo nome está escrito no livro da vida, o cristão que é uma nova criatura, o cristão que se apega na palavra de Deus, que lê a sua Bíblia, que estuda, que medita, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus. Lá em Provérbios fala que é para a gente buscar a sabedoria, procurar a sabedoria. A sabedoria está clamando nas praças. Deus quer nos dar essa sabedoria, e ele diz que é para a gente buscar. Salomão, que pediu sabedoria a Deus, Deus lhe concedeu sabedoria. Em Provérbios, ele fala isso. Busque essa sabedoria, procure essa sabedoria, como quem está buscando por... Essa sabedoria tem maior valor do que ouro, do que a prata, do que joias preciosas. Então, busque essa sabedoria.
Buscar a sabedoria, irmãos, é como buscar essas riquezas. Eu sempre penso que os tesouros, os metais preciosos se encontram na parte mais profunda da terra. É preciso cavar muito forte, é preciso ir atrás daquilo ali. Então, nós precisamos valorizar esse tema, valorizar o poder da oração, o poder da fé. Isso vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar a nossa vida. Vai mudar o seu ser, vai mudar a sua vida financeira, vai mudar a sua família. Eu creio muito, Deus vai mudar a nossa igreja especificamente. Deus tem um projeto maravilhoso para fazer com que essa igreja seja uma igreja, cresça e se multiplique, mas que seja uma igreja que marque a sua história na sociedade, que venha mudar a vida de muitas famílias, a vida da nossa cidade, a vida da nossa pátria. Veja, porque a oração, ela move o poder de Deus, ela traz transformações. Agora, é preciso querer. Se quiserdes e me ouvirdes, temos de querer, temos de desejar. Essa oração funciona na vida daqueles que se dedicam à palavra, a conhecer a palavra e à oração também. Aqueles que se envolvem na igreja, hoje é um tempo que as pessoas não querem se envolver com a igreja, não querem compromisso. Nós precisamos da igreja. A Bíblia fala, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. O diabo quer que você viva uma vida isolada, que você fique sozinho, como uma brasa fora do braseiro. Você vai se apagar. A brasa fora do braseiro apaga fácil. O diabo quer isolar você das pessoas. E às vezes ele arruma algum tipo de contenda, de confusão, para que você se afaste da igreja. O diabo não quer que você esteja na igreja. Porque a igreja é uma instituição poderosa. A igreja é a força dos cristãos. O diabo quer uma casa dividida, porque ele sabe do poder da unidade do povo de Deus. Unidos, nós somos fortes, irmãos. Um só fará fugir 1000, tá certo? A oração de uma pessoa tem poder, sim. Mas é um poder ainda limitado. Mas quando os crentes se juntam, 2 farão fugir 10.000. 3, 4, 5, unidos. O poder é multiplicado, irmãos. Então, não fique fora da igreja. Se una à igreja, se una aos irmãos, não deixa nada separar você dos irmãos. Vamos nos unir. E também, essa oração funciona na vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Na vida daqueles que receberam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a pessoa da Trindade, encarregada do poder de Deus. Precisamos de receber o Espírito Santo. A pessoa que não foi batizada com o Espírito Santo precisa receber. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. Nós precisamos desse poder em nossas vidas. Não apenas recebê-lo e ele habitando em nós, mas nós precisamos liberar esse poder, como um rio que habita dentro de nós. Eu estava pensando outro dia na hidrelétrica. As águas são represadas e o poder dessas águas fazem mover as turbinas que geram a energia, e essa energia é conduzida, é levada
para todo um país inteiro. A força vem de lá, da usina. O Espírito Santo é como um rio. Rios de água viva fluirão do seu interior. Há um rio muito grande. Ezequiel fala: onde chegar essas águas, tudo viverá. Tudo viverá. Haverá cura. Haverá prosperidade. Haverá paz. Ele é o rio de vida. Você já experimentou esse rio na sua vida? Quando o Espírito Santo chega na vida de uma pessoa, ela não tem apenas religião morta, palavras mortas. Ele tem vida. Vida com abundância. O Espírito Santo em nós, irmãos, é vida. Quantas pessoas estão aí sem vida, secas? Muitos com a palavra. A religião em si só não tem vida. Ela é intelectual. Jó disse: eu te conheci só de ouvir. A pessoa que conhece Deus só de ouvir, intelectualmente, só na mente, e não no coração. A religião sem a presença do Espírito Santo é como aquelas virgens nécias que tinham a lâmpada, simbolizando a palavra, mas não tinham o azeite que dá vida, que dá luz. O Espírito Santo é vida. E ele nos ajuda a orar. O apóstolo Paulo disse: nós não sabemos orar. Nós não sabemos. Se o apóstolo Paulo, e foi um homem que teve uma conversão dramática, teve uma experiência profunda, ele foi arrebatado, foi levado aos céus, ele teve revelações maravilhosas, escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, um conhecimento profundo das coisas de Deus. Ele chegou a essa conclusão: nós não sabemos orar. Ele se inclui. Mas ele conheceu o Espírito Santo. No dia em que Ananias foi orar por ele, ele já era convertido. 3 dias depois da sua conversão. Ele ainda não era batizado com o Espírito Santo, mas Deus enviou Ananias, e Ananias impôs as mãos sobre ele. As igrejas hoje já não impõem mais as mãos sobre as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. Mas os apóstolos faziam isso, porque eles sabiam que sem o Espírito Santo, eles não iam muito longe. O próprio Jesus foi batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, para lutar contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, nós precisamos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: o que eu vou fazer então? Orarei com a minha mente, sim. Orarei com o meu espírito, mas eu orarei com a minha mente também. Cantarei, adorarei, louvarei com o meu espírito, é com o meu espírito. Meu coração, meu espírito, a linguagem bíblica: coração, espírito, homem interior. Não é com o homem exterior, não é com a carne. Com a minha carne eu não consigo, eu preciso orar no Espírito. É por isso que nós falamos tanto, oração no Espírito. Oração no Espírito edifica a nossa fé. A nossa fé. Então, a oração do justo, a sua oração,
pode muito em seus efeitos. Essa semana, nós entrevistamos o Tilico. Depois você vai ver essa entrevista. Você vai ver porque ela foi gravada. Um ex-jogador de futebol, brilhou no mundo do futebol, no mundo da bola. Jogou em várias equipes do futebol brasileiro e também no exterior. Mas depois, como acontece com muitos, no momento da sua vida, ele se envolveu com as drogas. E então, aconteceram tantas coisas ruins na vida pessoal dele, aquilo que as drogas trazem. Sua vida pessoal, sua vida financeira, sua família. Mas, pela graça de Deus, ele teve uma experiência maravilhosa. Uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente, alguém que saiu das drogas, foi liberto dessa escravidão terrível do vício. Várias drogas ele usava, pela graça de Deus. E eu creio que foi através da oração. O Miguel, nosso irmão Miguel, eu orava por ele constantemente. Orava e intercedia. Você vai ver essa entrevista que nós fizemos com ele, você vai ver como foi que aconteceu. E eu creio que a razão da sua libertação poderosa foram as orações. Eu também participei disso, orando por ele. A vida dele foi um milagre. Irmãos, nós começamos falando sobre a oração da fé, alguns princípios da oração da fé, falando que a oração da fé é a oração focada na palavra e não no problema. Jesus disse: tende fé em Deus. A nossa fé tem de ser a fé em Deus. Ter fé em Deus é ter fé na sua palavra. Não podemos dizer que temos fé em Deus sem acreditar na palavra. A nossa fé precisa ser baseada em promessas e direitos, naquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz que em todas as suas promessas, nós temos nele o sim e o amém. A nossa oração precisa ser focada na palavra de Deus e não no problema. Quando oramos, temos de orar firmados, fundamentados, alicerçados na palavra de Deus. Então, você deve fazer a oração focado na solução e não no problema. Onde está a solução? Está na cruz. Foi para isso que Jesus veio. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele diz, está consumado. Paulo diz, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Tudo que você imaginar de bênçãos, nós já fomos abençoados. Jesus veio para derramar seu sangue. Ele se fez maldição em nosso lugar. Levou sobre si as nossas doenças, nossas dores, nossos pecados, a pobreza, a falta de dinheiro. Ele já fez, está consumado. Então, quando nós oramos, quando você orar, faça a oração focado na solução e não no problema. Você não precisa levar o problema para Deus, você precisa ir tomar posse daquilo que Jesus já fez. A oração da fé é uma apropriação. Você não pode se concentrar no que não tem, nos problemas, e sim naquilo que Deus diz que você já tem. E você vai conhecer isso, você vai ver isso na palavra. Tudo que você é em Cristo Jesus.
Orar, fazer a oração da fé é declarar que você já é aquilo que Deus diz que você é. Que você tem aquilo que Deus diz que você tem. E que você pode aquilo que Deus diz que você pode realizar. É crer com o coração e confessar com a sua boca. Nós vimos também, já vimos, que fazer a oração da fé é chamar as coisas que não existem como se elas já existissem. Por isso que Jesus disse, crede que recebestes, e será assim convosco. É crer primeiro para acontecer depois. Muitos de nós, irmãos, queremos ver primeiro. O homem natural, ele não aceita. É a posição de Tomé. Tomé é um dos 12 discípulos. Jesus, depois de ter ressuscitado, Jesus apareceu a 11. Tomé não estava presente, não sei por que razão. Sempre tem uns que não estão presentes no momento importante, né? A gente tem que estar presente, se fazer presente. Mas ele não estava presente. Depois, ele voltou onde os discípulos estavam, e os discípulos falaram, vimos o Senhor apareceu para nós, que pena, você não estava aqui. Quantas pessoas perdem a bênção por não estarem presentes, né? Mas ele diz, eu não vou crer se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, não colocar meu dedo ali, e não puser minha mão do lado, se eu não vir isso, eu não vou crer de modo nenhum. Isso representa o homem natural. Ele quer ver para acreditar. A oração da fé é o contrário. Jesus diz que você precisa crer. Crede que recebeste. Você orou, você precisa crer. Tudo que pedires em oração, crendo. A maioria das pessoas quer ver primeiro. Quer ver acontecer na hora. As coisas que você ora, a oração da fé, não... Muitas vezes, a resposta da sua oração, ela não vem de imediato. É preciso você crer. Continuar crendo. E depois Jesus, quando Tomé teve um encontro de novo com Jesus, Jesus falou para ele, Tomé, seja crente e não seja incrédulo. Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado, feliz, próspero, abençoado, aquele que não viu e creu. Precisamos crer antes para ver depois. Se creres, verás. Então, nós vimos aqui que a oração da fé é chamar as coisas que não existem como se já existissem. Quando nós oramos, nós temos de tomar posse. Mas eu não estou vendo o resultado. Mas Deus já começou a agir. Nós vimos o fato de Jesus, nós vamos entrar daqui a pouquinho nesse assunto, o fato de Jesus ter falado à figueira, e a figueira secou. Foi o exercício da fé, um milagre. A figueira não secou de modo natural. A figueira secaria de modo natural se ela fosse cortada pela sua raiz, de alguma maneira arrancada, ela ia secar. Mas ela não secou de forma natural. Ela secou de forma sobrenatural, tanto que isto trouxe admiração, grande admiração, por parte de Pedro, por parte dos discípulos. E Jesus, a partir daí,
ele começou a ensinar o poder da fé. Ele disse, o que eu fiz aqui com a figueira foi o exercício da fé. E qualquer pessoa que disser a esse monte, passa daqui para colar, ele vai passar. E nada o será impossível. Então ele fala da oração da fé, ele diz, tudo quanto em oração pedires, tudo, qualquer coisa da sua lista, qualquer coisa que deseja o seu coração, qualquer objetivo que você deseja alcançar, você pode orar, tudo quanto em oração pedirdes. Crede que recebeste, você precisa crer que você recebeu. Mas muitos de nós estamos olhando para as circunstâncias. Nós queremos ver a mudança primeiro. Nós oramos por uma pessoa enferma e nós ficamos aí perguntando o que o médico falou, o que deu no resultado do exame, o que você está sentindo. Orações baseadas nas circunstâncias, não fundamentadas na palavra de Deus. Não crendo, a oração da fé não olha para a circunstância. A oração da fé, Paulo diz, nós não andamos por vistas. Nós andamos por fé. Você quer andar com Deus? Você tem que andar. Quando nós oramos, sabemos que Deus já está operando. Mesmo que os sintomas continuem ali, os sintomas estão ali ainda, mas você não está governado, baseado, fundamentado em sintomas, por isso que você não está preocupado. Você sabe que, quando você ora por uma pessoa enferma, como essa figueira que secou, aquela doença vai ser destruída. Quando você fala uma palavra, chama a existência as coisas que não existem, como se já existissem. Você começa a declarar que aquela pessoa que você orou por ela já está curada, independente do que mostram os exames, independente do que diz o médico, independente. Porque você está firmado não na circunstância, não no que você vê, não nos sintomas, mas você está firmado na palavra de Deus. E Deus vela para cumprir a sua palavra. Essa é a oração da fé, que chama as coisas que não existem como se já existissem. Então, você tem que imaginar como possuidor da bênção. Oração da fé é reconhecer aquilo que já foi me dado gratuitamente. Simplesmente. Quando você ora, você recebe. Todo que pede, recebe. Você, eu. Já nos foi dado gratuitamente. Declare que você já é o que Deus diz que você é. Eu fui orar por uma pessoa no hospital, internada. Ela estava desenganada pela medicina. Mas eu fui com a palavra de Deus e conversei com aquela, pude conversar. Ela estava lúcida ali quando eu cheguei. E eu expliquei para ela, do jeito que Jesus ensinou a oração, eu disse, vou orar por você. Eu creio que o Senhor vai curar você. Expliquei. Basta você crer. Jesus disse, porão as mãos sobre os enfermos, eu vou impor as minhas mãos sobre você. E você precisa crer que no momento que eu colocar as minhas mãos sobre você, você já está curado. Então você precisa, com seus pensamentos, pensar nisso, eu estou curada. Você precisa falar, eu estou curada. Pode ser que os médicos venham falar alguma coisa diferente para você. Eles estão tentando curar você. A medicina é uma bênção. Os médicos são uma bênção. Mas eles curam no natural. A fé está acima das leis da medicina, porque ela trabalha, ela aciona o poder de Deus.
Eu expliquei assim, de uma forma bem simples para aquela senhora. Você está entendendo? Ela disse, estou. Se eles vierem falar alguma coisa ruim dos seus exames, você não é nisso que você vai crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você entende? Ela disse, entendo. Eu disse, então você está curada. Eu pus as minhas mãos, você está curada. Passaram alguns dias, eu recebi a notícia que ela teve alta, ficou totalmente curada. Deus tem feito alguns milagres de curas, libertações, prosperidade, onde há fé, onde não há fé. Jesus não pôde, eu sempre penso nisso, Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade deles. E a palavra de Deus pergunta, haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Então, o sucesso já está ao seu alcance. Se você acredita que o sucesso é seu, é seu. Nós vimos também que a oração da fé, ela é por meio dos nossos pensamentos. Temos de pensar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus, seja isso que ocupe o vosso pensamento, Paulo diz. É importante aquilo que você pensa. A palavra de Deus tem que ocupar os nossos pensamentos. Você não pode acreditar em algo sem exercitar seus pensamentos. Você não pode acreditar em milagres sem pensar em termos de milagres. Temos de alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Nós não podemos andar nos pensamentos naturais, irmãos. Nós precisamos andar nos pensamentos espirituais. Encher a nossa mente com os pensamentos de Deus. Como que você vai fazer isso? Eu gosto muito das revelações de Paulo. Ele diz, aquele que se inclina para o Espírito, cogita das coisas do Espírito. Glória a Deus, porque nós inclinamos para o Espírito. Nós gostamos do Espírito Santo, nós amamos o Espírito Santo, nós buscamos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós servimos a Deus em Espírito, nós adoramos em Espírito e nós oramos em Espírito. A palavra de Deus diz, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam, pensam, têm seus pensamentos dominados, guiados, orientados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo coloca os pensamentos de Deus na nossa mente. Mas aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Há uma batalha na nossa mente, irmãos, entre pensamentos. E nós somos aquilo que nós pensamos. Seus pensamentos podem ser a chave para o seu sucesso ou o fracasso da sua vida. Você já pensou nisso? É preciso pensar corretamente. Nós vamos na direção dos nossos pensamentos. Há uma luta, um conflito na nossa mente. Mas o Espírito Santo, aqueles que são inclinados ao Espírito, aqueles que entenderam que precisam dessa comunhão diária com o Espírito, aqueles que oram no Espírito, eles recebem as revelações de Deus. Você não pode ter uma fé poderosa na carne, somente no Espírito. Aleluia! Dou glórias a Deus, porque um dia o Espírito Santo veio na minha vida. Como Kathryn Kuhlman dizia, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito, sem o teu Espírito eu nada sou. Ela que foi uma mulher poderosa, pregava o Evangelho, Deus fazia milagres, curava as pessoas, libertava, pessoas saíam de cadeiras de rodas, de aparelhos ortopédicos,
As pessoas chegavam na sua igreja, dormiam na porta da igreja para conseguir um lugar para sentar. A igreja era aberta logo cedo. As pessoas entravam correndo para pegar lugar. Era muito concorrido. As pessoas querem ir onde Deus está operando. No ministério maravilhoso dessa mulher. Milagres aconteciam. E de tantos outros homens de Deus que entenderam que a obra de Deus é feita no Espírito. Sem a unção do Espírito, nós não conseguimos esse tipo de oração. Vimos que é por meio dos nossos pensamentos, irmãos. E eu queria entrar nesse assunto hoje, mas nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Não deu nem para introduzir a oração da fé por meio das palavras que falamos. Convido você para, no próximo domingo, nós vamos prosseguir o poder das palavras. Porque Jesus falou à figueira. E aconteceu como ele falou. Eles nunca jamais coma alguém fruto de ti. Nunca mais produza fruto. Ele falou. Simplesmente o ato de falar. Isso gerou um milagre. A oração da fé, aquilo que falamos com fé, é a chave para os milagres. Isso trouxe admiração para os discípulos. E Jesus, então, ele, em Marcos 11, 23 e 24, versículo 23, a palavra, o verbo dizer aparece, no original aparece 3 vezes. Jesus falando desse aspecto da fé, por meio daquilo que falamos, é poderoso. A oração da fé é verbalizar, é falar. Aleluia. Nós vamos dar continuidade no próximo domingo. Você já está convidado a chamar outras pessoas para ouvir essa palavra que Deus está falando conosco. Aleluia. Eu vou orar aqui, depois da oração, nós vamos fazer uma apresentação do projeto Multiplique. Eu gostaria que você continuasse para você ouvir sobre esse projeto, que é um projeto, cremos que ele veio do alto, projeto para ganharmos almas, servirmos ao Senhor, através do evangelismo pessoal e do discipulado. E você que não fez, você que vai ouvir essa mensagem, eu convido você para fazer esse discipulado que vai mudar radicalmente, vai mudar permanentemente, completamente a sua vida. E também convido você para participar desse projeto, trabalhando conosco, participando na administração de outros também. E que você possa divulgar esse projeto, porque é um plano de Deus, um plano de transformação de vidas. Vamos orar, logo em seguida nós vamos colocar na tela essas informações. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, esse tempo que passamos aqui. Senhor, juntos, como igreja, começamos com a leitura que a Rosali fez, a ministração que ela trouxe, a respeito da oração também, da oração de louvor, a oração poderosa, a oração que fez abriram-se todas as portas, quebraram-se todas as cadeias. A oração abre portas, Senhor. Obrigado, porque o Senhor está abrindo portas nesta manhã, Senhor. As portas que estão fechadas. Muitas pessoas estão batendo em portas fechadas,
Mas o Senhor está abrindo as portas, Pai, a porta da cura, a porta da libertação, a porta da prosperidade, a porta da paz, da segurança, da alegria na vida dos nossos irmãos aqui. O Senhor está quebrando as cadeias agora, quebrando todo o jugo de enfermidade, quebrando as correntes do mal que prendem, correntes dos vícios. Deus está quebrando agora, em nome do Senhor Jesus. Creia, creia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba agora a tua cura, a cura nos ossos, nos nervos, nos músculos, nos órgãos, no sangue, na pele, nas glândulas, nos olhos, ouvidos, nariz, boca, garganta, em nome de Jesus. Reprovamos essa enxaqueca agora, em nome de Jesus, e determinamos, saia agora, em nome de Jesus, saia, e não volte nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Receba a tua cura, receba a bênção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Você que ainda não recebeu a sua salvação, em nome de Jesus. Você também está perguntando, como o carcereiro de Filipos perguntou: que devo fazer para que seja salvo? E a resposta é a mesma: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Receba agora Jesus, abra teu coração, convide Jesus para entrar na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Ele vai escrever seu nome no livro da vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Você vai ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Louvamos-te, ó Pai, pelo momento que tivemos de louvor, pela tua palavra. Essa palavra foi lançada, Pai. Aleluia. A tua palavra está avivando as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Fique conosco mais um pouco, irmãos. Nós vamos apresentar para você o projeto aí. A Sara está ali. Você quer falar um pouco, pai, antes de eu apresentar, contextualizar como surgiu? Para eu contextualizar como surgiu? Se você quer falar. Isso, como surgiu o projeto. Então, tenho muito prazer de estar falando desse projeto Multiplique. Esse nome é baseado naquilo que Deus faz, né? Sempre Deus quer que as suas coisas multipliquem, né? Desde o começo do mundo, Deus criou o mundo animal, o mundo vegetal, e o homem também, e tudo que ele criou, ele abençoou, ele diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, Deus é o Deus que multiplica. Esse projeto Multiplique, fundamentado em ser e fazer discípulos. Porque ser discípulo é o que Deus quer, que nós sejamos discípulos. Discípulo quer dizer aquele que aprende, é um aluno, né? E o discipulador é aquele que ministra. Então, ser discípulo, nós cremos que é nascer de novo, é se tornar um cristão cheio do Espírito Santo. Então, é o ser. Mas uma coisa é ser, outra coisa é fazer. Deus quer que cada um de nós sejamos discipuladores também. Primeiro, a gente precisa ser uma vida transformada. Mas a gente não pode ficar com isso só para a gente. Então, nós temos de evangelizar. Esse projeto, ele surgiu a partir do momento que a gente estava vendo, né, que as pessoas, muitos não vinham para a igreja, a gente pregava, as pessoas não vinham para a igreja, outros que vinham para a igreja acabavam saindo da igreja, e a gente foi vendo e perguntando para Deus por que isso acontece, né? Primeiro porque
muitos não chegam ao ponto de se converter, de nascer de novo mesmo, né? Porque está envolvido com ideias religiosas e acabam não nascendo de novo, né? E outros não tinham esse crescimento necessário, nessa maturidade, para se tornar um cristão forte, vencedor, né? E outra coisa, nós vimos também que as pessoas, tem até estatística, né, que diz que mais de 90% das pessoas nunca ganhou uma pessoa para Cristo. E a gente foi conversando, nós fomos conversando, isso já faz mais de um ano, né, que começou essa pandemia. Essa pandemia, lógico, trouxe muitos malefícios, mas isso nós nos unimos, um grupo da igreja, Ministério de Intercessão, depois nós passamos até chamar isso de Ministério de Restauração, porque fomos conversando e esse projeto surgiu desse grupo de irmãos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então isso já começou há bastante tempo, né? Essa revelação de Deus de ser e fazer discípulos. Então, fazer discípulos significa você que é discípulo, você evangelizar outros. E então nós reunimos, com o passar do tempo, nós tínhamos 5 lições, um discipulado de 5 lições, que eram as lições básicas para uma vida, um cristão se tornar um crente maduro, né? Mas depois foram surgindo outras lições e nós juntamos 30 lições em 4 módulos diferentes, seguindo mais ou menos assim um padrão cíclico comparado com uma planta. Uma planta, ela nasce, aí ela precisa crescer, aí ela atinge a maturidade, ela frutifica, e dentro de cada fruto tem uma sementinha, aquela semente é para reproduzir. Então, o projeto Multiplica é para ele se multiplicar. Você se torna um discípulo e você se torna um discipulador para ganhar almas. Aí, quando a gente pensa em evangelizar, Jesus disse, ide pregar o evangelho, a gente pensa, mas quem tem que pregar é o pastor, né? O pastor, geralmente, ele prega o evangelho, como nós chamamos, o evangelismo em massa, o evangelismo para bastante gente. Mas existe também o evangelismo em pequenos grupos, né, que através de células, e alguns irmãos se tornam líderes de células, de grupos caseiros, casas de paz, são grupos pequenos, chamados evangelismo de grupos pequenos. Mas existe uma coisa que é chamado evangelismo pessoal. O próprio Jesus fez evangelismo pessoal quando ele evangelizou Zaqueu, quando ele evangelizou a mulher samaritana, quando ele evangelizou o gadareno, quando evangelizou o próprio Nicodemos, que ele era um religioso. Como Jesus evangelizou Nicodemos, se Nicodemos era um líder religioso? É que, apesar dele ser um líder religioso, ele não tinha nascido de novo. Então, baseado no evangelismo pessoal, modelo de Jesus, nós podemos ver que todos os cristãos, cada crente da igreja, ele tem esse dever, essa incumbência de ser e fazer discípulos. Então, daí que foram criados esses materiais, né? Essas revistas, e é um projeto de que cada um deve ser um discípulo e fazer discípulos também. Podem continuar aí, Sara, os demais irmãos que vão falar. Eu acho que o pastor Pedro explicou muito bem. Aos poucos, vocês vão compreender melhor o que é esse projeto. A gente vai estar falando dele em mais momentos. Essa é a primeira vez que a gente está falando assim, mais assertivamente sobre ele. Mas eu vou apresentar para vocês esse PDF que eu fiz, que é um documento para a gente estar mandando para as pessoas, porque o nosso grupo, que o pastor mencionou, o grupo de restauração,
nós estamos oferecendo o discipulado pessoal para as pessoas. Então, a gente queria contar com vocês, para vocês estarem enviando esse documento para as pessoas que vocês conhecem, que vocês querem que sejam discipulados, que vocês sabem que precisam disso, e para estar ajudando a gente a divulgar esse projeto. Então, primeiro o pastor fez essa contextualização, para vocês entenderem um pouquinho melhor, e a gente vai estar falando mais vezes sobre esse projeto. E agora eu vou apresentar esse documento para vocês verem como que ele está estruturado para mostrar para as pessoas, para convidar as pessoas. É uma proposta, é um convite para as pessoas receberem o discipulado. Então, está aqui, Projeto Multiplique, Ser e Fazer Discípulos. Sua vida nunca mais será a mesma. Você vai conhecer poderosas revelações que vão transformar completamente a sua vida. Aí tem um versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Participe deste projeto. Você pode ter uma vida melhor, a vida que você deseja viver, alcançar sucesso profissional, prosperar financeiramente, o peso ideal, a cura das enfermidades, a libertação dos vícios, a restauração da família, alcançar a paz interior, criar o roteiro de sua própria vida. São coisas que nós precisamos mostrar que o cristianismo oferece para as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia equivocada do que é o cristianismo, do que é ser cristão. Então, a gente precisa apresentar isso como uma coisa boa, uma coisa que vai mudar a vida da pessoa. Então, a gente buscou usar essa linguagem, né, de atrair as pessoas mesmo para nós. Uma vida produtiva não é obra do acaso. Através de um breve curso com 5 lições que duram em média 40 minutos, uma vez por semana, você vai conhecer segredos utilizados por pessoas de sucesso que funcionam também para pessoas comuns. Essas riquezas de informações são oferecidas a você gratuitamente através de uma pessoa selecionada especialmente para ajudar você. Então, são pérolas de sabedoria encontradas na Bíblia para serem repartidas a pessoas de qualquer idade, classe social ou religião. Você não pode esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, aqui seria uma apresentação do projeto, como ele funciona. Essas 5 lições são parte dessa primeira apostila, que é essa aqui, Primeiros Passos da Fé. São 5 lições. E ela está aqui em primeiro plano, porque depois nós vamos fazer primeiro essa lição com as pessoas, essa apostila, e depois passar para as próximas, que é uma sequência de aprofundamento. E aí, aqui, nesse final, nós decidimos colocar essa proposta de trabalho remoto, trabalho virtual, porque pelo momento que nós estamos vivendo, e no futuro vai ser modificada essa parte, mas a princípio nós colocamos essa questão do encontro sem contato físico, encontros virtuais via Google Meet ou videoconferência por WhatsApp, de acordo com a preferência da pessoa. E é isso, esse é o nosso projeto. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, mas nós vamos estar falando mais sobre ele, como eu disse. Amém. Se alguém quiser... Amém. Glória a Deus. Acrescentar alguma coisa, alguém aí do grupo quiser falar alguma coisa, pode falar. Só acrescentando mais uma coisinha aqui, já foi falado tudo, né? Está bem explicado aí. É que as pessoas precisam se convencer, serem convencidas, né, de que Deus é um Deus poderoso, sabe? Que não esse projeto não é apenas algo a mais da religião, né? Na verdade, Deus quer mudar a vida das pessoas. Então, quando você for falar, você fale como um embaixador de Cristo,
Somos embaixadores de Cristo. Nós não estamos vendendo um produto barato. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós é algo sem preço, né? É algo muito... Não temos, não tem valor, não temos palavra, sabe? É incomparável. Então, você seja essa pessoa que vai levar essas boas novas, né? Através desse simples projeto, mas o Espírito Santo, através desse canal, ele vai fazer grandes coisas. Então, eu repito, você que não fez o discipulado, agora esse discipulado completo tem 30 lições, faça. Você que já fez o discipulado ou está fazendo, participe também. Receba as instruções para que você possa instruir outros. Discipulado é isso, Paulo falou, aquilo que você ouviu da minha parte, aquilo que você viu em mim, as experiências que eu tenho, Timóteo, e que você recebeu, transmite a outros, para que você possa transmitir a outros também. E também, terceira coisa, vamos divulgar, vamos falar, use o seu WhatsApp, use os meios de comunicação. A gente envia tanta coisa, né? Faz tanto compartilhamento, né? Você possa compartilhar com o máximo de pessoas. Vamos semear bastante e vamos colher bastante. Deus abençoe, tenha um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.